Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo agora para a gente continuar falando sobre carreira, sobre satisfação e felicidade no trabalho, mas sem precisar necessariamente mudar de emprego ou mudar de ambiente de trabalho. Às vezes, e muitas vezes, a gente está descontente com alguns fatores, com problemas localizados no trabalho, naquela empresa, naquele ambiente, e isso passa muito pela nossa própria interpretação. Então eu vou dar 3 dicas aqui, quer dizer, 3 grupos de dicas sobre como a gente pode, nós mesmos, ficarmos mais satisfeitos com o trabalho e dessa forma continuar motivado, continuar trabalhando, ainda que tenha algum componente, algum fator que a gente não goste, que desagrade a gente. Então são 3 coisas muito simples, custo próximo de zero para quase tudo, e só tem que prestar atenção e admitir que a nossa satisfação com o trabalho passa pela nossa própria atitude perante o trabalho. Então a primeira delas é justamente falar de atitude. Coisas básicas, mudanças básicas de atitude. Então, primeiro, ter uma atitude positiva perante o trabalho. Como que eu interpreto a minha relação com o trabalho? Se o trabalho for castigo, se o trabalho for ruim, e eu vou sempre para o trabalho pensando, não tem jeito, eu queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar em casa, fica ruim o ambiente, o dia, tem que empurrar aquele dia, certo? Mas se a gente melhora a nossa atitude perante o trabalho e começa a interpretar o trabalho como alguma coisa que nós temos uma oportunidade de aprender, de conviver, enfim, de doar alguma das nossas habilidades, competências para outras pessoas se beneficiarem também, isso pode ficar muito mais positivo. A gente tem que ter bom humor, bom astral no dia a dia. Eu acho que, se tratando de liderança, eu procuro sempre falar para as pessoas que, ainda que não estejam numa posição de liderança, num cargo de liderança, mas eu sempre trabalho para que as pessoas se desenvolvam e se comportem como líderes o tempo todo, independente do cargo, e evoluam por isso para altos cargos de liderança e de gestão. Mas imagina um líder mal-humorado, de baixo astral, que chega de cara amarrada, eventualmente dando umas invertidas, umas broncas desnecessárias, tal, ele pesa no ambiente todo. Por outro lado, quando esse mesmo líder, essa pessoa que tem um comando ali no ambiente, tem um relacionamento fácil, tal, as coisas fluem muito mais fácil, ninguém percebe se ele está ou se não está no ambiente, tudo rola muito mais gostoso. Ser agradável, né? Seja agradável, seja aquela pessoa com quem as pessoas gostam de estar. Ser convidado para almoçar, ser convidado para tomar um cafezinho por outras pessoas, ou sempre aquele mesmo grupinho, sempre 2, 3 que vão reclamar das mesmas coisas, falar das mesmas coisas. Ser agradável é aquele cara que você gosta de cruzar com ele no elevador. Sabe, esse é um cara agradável, né? Que sempre vai ter uma conversa, ainda que seja uma conversa amena, futilidades, não é pesado, não é chato, sabe? Não seja chato. Vamos falar o português claro, não seja chato. Para ilustrar esse tópico aí de mude sua atitude nas pequenas coisas do dia a dia, eu relembrei a história de um participante de dos programas de desenvolvimento de equipe que eu faço, e que eu estava falando da liderança ter que ter bom humor, ser muito mais efetiva quando tem bom humor e bom astral, e ele me disse, de uma forma muito carrancuda, era uma característica dele, bem sério, sisudo até, e ele falou que ele não era pago para ter bom humor. Ele era pago para fazer o trabalho dele e entregar um resultado. Aí, aquilo pesou na sala, umas 30 e poucas pessoas na sala, e eu falei para ele, então me fala um único motivo pelo qual eu pagaria o teu salário e não de um cara que entrega a mesma coisa sua com bom humor. Então, assim, é simples. Por que eu quero um mal-humorado, tal, que entrega o trabalho, sendo que vai ter N outros que entregam a mesma coisa e pode ter uma condição de relacionamento, de relação com o trabalho muito melhor do que esse enfesado, carrancudo, que acha que trabalho, aqui tem que ser sério. Eu não estou falando de ser irresponsável, de ser descomprometido. Eu estou falando de ter bom humor, bom astral e fazer tudo o que precisa fazer, cumprir as metas, e de forma muito mais fácil, obviamente. O segundo fator, o segundo grupo de dicas que eu dou é de contribuição efetiva para o trabalho e para a equipe. Então, assim,
quem faz só aquilo que é pago para fazer, por melhor que faça, por melhor que seja a sua entrega, é mais um entregando o que todo mundo entrega. Então, assim, o que você faz a mais do que aquilo que você é pago para fazer? Que tipo de contribuição você dá além daquilo que não é contribuição, é contrato? Então, eu dou um exemplo, né? Quando eu era caixa de banco, já novinho, quando eu entrei no banco, fiquei um tempo como auxiliar de escritório lá e fui para o caixa. E naquela época, lá ainda década de 80, 1980, era comum as filas individuais, uma para cada caixa lá. E tinha dias do mês, principalmente nos últimos dias do mês, do dia 20 ao dia 29, 30, não entra ninguém no banco. E ficava aquele monte de caixa lá, nós éramos em 6, 7, uma bateria relativamente grande, até para aquela época, e ficava ocioso. E eu, e mais alguns colegas meus, chegava pro tesoureiro, pro gerente administrativo e falava, quem que está precisando de ajuda? E sempre tinha gente precisando de ajuda. E não era obrigação nossa falar isso. Se ficasse lá no caixa, com o caixa vazio, batendo papo no caixa, beleza, tudo bem, estava tudo certo. Ganhava o salário do mesmo jeito. Só que eu fazia isso, eu chegava, quem eu posso ajudar? Eu, em ajudar o outro, aprendi uma outra função, que me capacitou muito rápido, que me fez evoluir dentro do banco muito rápido. Quando as pessoas precisavam de alguma ajuda, já me pediam, porque sabia que eu estava disposto. Então, contribuir é isso, né? Se você faz absurdamente bem aquilo que você é pago para fazer, parabéns. Vai ser difícil se destacar, vai ser difícil demonstrar diferenciais. E nisso eu acrescento, né? Que contribuição você pode dar? Pense assim, eu conheço suficientemente a minha empresa. Quem é a minha empresa? Tem gente que trabalha numa empresa grande, eventualmente multinacional, empresa global, e não conhece suficientemente a empresa, não conhece a estratégia da empresa, ele vai lá buscar salário. E isso acaba sendo muito pesado. Por quê? Legal, todo mundo trabalha pelo dinheiro que recebe, mas se for o dinheiro pelo dinheiro, fica, como eu já falei, fica sacrificante, fica aquele fardo para carregar, né? Pensa assim, eu trabalho para pagar as contas, olha que dureza. Agora, eu trabalho porque eu quero fazer a viagem da minha vida daqui 1 ano, daqui 2 anos, sei lá, ou comprar o carro do meu sonho, sei lá, seja o que for, mesmo que seja eventualmente considerado por alguns futilidade, a meta é sua, então se comprometa com ela. Agora, trabalhar para pagar as contas, trocar 8 horas do dia por um salário, é muito desmotivador. Vai pesar demais. Então, positivo é isso. É pela grana? É. Por quê? Porque eu quero trocar de casa, porque eu quero eventualmente fazer aquela viagem que eu acabei de falar, enfim, quero pôr meu filho numa escola melhor. São N motivos nobres que também dependem do dinheiro. E vai ser muito mais fácil conseguir isso se a gente estiver de fato comprometido com uma meta. Certo? Então, assim, eu vou trabalhar, mas eu quero que isso seja legal porque o meu resultado final, o meu objetivo final também é legal. E aí fica muito mais fácil evoluir na carreira, se motivar para fazer coisas novas, essas contribuições que eu estou dizendo. Então, contribua além daquilo que você é pago. E eu não estou dizendo para puxar saco, para ficar, enfim, fazendo coisas antiéticas e nada disso. De fato, fazer alguma coisa além daquilo que você faz que possa agregar valor para a empresa, para o trabalho, para o seu departamento e para você, logicamente, no desenvolvimento de carreira. Pois bem, o terceiro grupo de dicas que eu quero dar diz respeito a melhorar sua técnica. Então, ampliar sua técnica. Mais uma vez, fazer o 2º, 3º, 4º, 5º curso sobre o mesmo assunto, sobre a mesma área, pode não te ajudar. Pode ser mais um curso para te encher debaixo do braço. Então eu falo até que tem uma doença no mercado que é a síndrome pós-MBA ou pós-graduação. Por quê? A pessoa vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um MBA e acha que vai mudar a vida dela quando ele voltar. E não vai. Não vai por quê? Porque tem um monte de gente fazendo, e para você terminar o curso, vir com o diploma na mão, tem que ter a vaga, tem que ter um monte de condições de mercado para você eventualmente ser promovido, se beneficiar daquele curso que você fez.
Ok, não deixe de fazer aquilo que é importante para a sua evolução de carreira, mas não pense que mais um curso sobre o mesmo tema, sobre a sua profissão, vai ser um diferencial muito grande. Mas, eventualmente, aprender uma coisa que ainda não é do teu escopo de trabalho, mas que pode vir a ser, pode ser muito legal. Eu vou dar um exemplo meu mais uma vez, eu acho que esses são bons exemplos, porque são experiências que eu vivi e que deram muito certo para mim, e eu posso compartilhar isso com vocês de coração aberto. Quando eu saí do Banco Sudamérica no ano 2000, eu saí para ir trabalhar na Paradox Music, uma gravadora. E chegando lá, eu tinha toda uma formação de administração, uma experiência de administração no banco, e tinha muitas funções na gravadora, tudo na área de gestão, mas eu não entendia nada de direitos autorais. Então, toda vez que eu ia negociar, e eu participava das reuniões com a diretoria, tá? Eu era um diretor, toda vez que eu ia participar de uma reunião dessa, eu não entendia nada de propriedade intelectual, não entendia, não sabia como funcionava, quais eram as leis e tal. E isso me deixava meio frustrado durante a reunião, e meus colegas entendiam, o Luiz participa, mas né, eu não podia opinar, participar ativamente de fato. Eu fui fazer um curso de propriedade intelectual que nenhum deles, ali dos meus colegas diretores, tinham feito. Então, em 6 meses, eu fiz um curso de 6 meses, eu lembro que era um sábado, das 8 às 5 da tarde. Durante 6 meses, eu fiz um curso que só tinha advogado, eu não sou advogado, mas era um curso aberto, eu podia fazer, e eu aprendi tudo de direitos autorais. E aí eu era o cara dos direitos autorais na gravadora. Quando tinha qualquer questão para licenciar uma música, contratar um cantor, ou comprar uma atriz de um CD de alguém e tal, eu ia participar da negociação, pensando já em termos de legislação. Então, eu precisava daquilo? Não, eu ia ser o diretor da empresa do mesmo jeito, ia aprender como todo mundo aprendeu, organicamente, e um dia eu ia saber isso. Não, eu acelerei o processo, me beneficiei disso muito. Então, eu fiz isso, felizmente, algumas vezes na vida, ou cursos maiores e mais complexos, ou cursinho rápido de capacitação ali num determinado tema. Uma vez um gerente deu um feedback para mim, para um colega, dizendo que ele era um excelente vendedor e eu era um excelente gestor de projeto, de negociação, e que a gente junto ia se dar muito bem, comercialmente no banco. Eu falei, eu não vou ficar com ele pro resto da vida. Eu fui fazer um curso de venda. Eu tinha acabado de receber um feedback que ele sabia vender e eu sabia organizar a negociação. Dava legitimidade, ele falou um monte de coisa legal, assim, que era o cara que estabilizava a conversa, mas quem vendia era ele. Eu vou aprender a vender. Então, assim, pode ser um feedback como eu tive nesse caso, apesar de ser um feedback indireto, não formal, mas pode ser percepção, como foi o caso da gravadora. Eu falei, eu tenho que aprender esse negócio. Agora, o que mais eu posso aprender que me agregue valor no trabalho atual e que pode vir a ser um grande diferencial, que não é uma eventual promoção, ou, pensamos assim, a parte ruim da história, um corte de funções, corte de cargos. Aquele que faz mais coisa, que sabe mais coisa, que está mais comprometido, que contribui mais, é o cara que fica. E de repente, mesmo que a gente esteja querendo sair de uma determinada empresa, não ser tirado e ter tempo de programar nossa própria carreira é muito melhor. Então, gente, eu acho que é muito importante a gente pensar o tempo todo em como a gente pode se diferenciar. Eu repito, nós temos 3 grandes blocos de dicas, de ações, aliás, dicas sou eu que estou dando, para vocês seriam ações, mas nós temos 3 grandes blocos aí, que são as pequenas atitudes do dia a dia. Como que eu me comporto no meu trabalho, como que eu interajo com as pessoas, enfim, eu sou uma pessoa agradável ou sou aquele mala que ninguém quer nem conversar, mas que entrega as 8 horas de trabalho por dia. E olha o que eu estou falando, entrega 8 horas de trabalho, não falei um resultado A, B ou C. Porque tem gente que pensa assim, eu tenho que cumprir horário. E isso para eles é comprometimento, isso para eles é lealdade com o trabalho. O outro grupo é o grupo da contribuição individual. O que eu posso fazer para ajudar pessoas e que possa reverter para mim em aprendizado,
em reconhecimento, eventualmente, porque fico mais conhecido e mais lembrado, mas primeiro eu cedo, primeiro eu dou, para depois eu receber. Né? Isso é reciprocidade. Não é pensar, alguém vai ficar devendo para mim. Não é isso. É fazer de boa vontade, fazer de coração aberto, e a retribuição vem naturalmente, ou ali internamente, ou de uma forma que a gente nem espera, às vezes, do próprio mercado. E terceiro, é melhorar nosso conhecimento técnico para além do óbvio. Além do óbvio. Eu já sei, eu sou contratado para ser engenheiro mecânico, faço todos os meus cursos em engenharia mecânica. Eu estou dando um exemplo muito aleatório, mas é uma área que eu convivo bem. Aí o cara vai e faz um curso de gestão de pessoas. Por quê? Porque a evolução natural do cargo dele é sair da técnica e ser gerente. E aí entra naquela história, por exemplo, que todo mundo fala, que perdi um bom técnico, ganhei um mau gerente. Por quê? Porque não se prepara para ser gerente. Acha que ser bom técnico basta. Não basta. Não basta. Em qualquer área, mesmo na área de humanas. Mesmo o cara que é super bem formado em administração, se ele não aprender, como eu acabei de citar, eu, diretor administrativo de uma gravadora, tive que aprender direitos autorais. É legal, é jurídico, mas eu tive que aprender. Por quê? Porque eu sentava na mesa de negociação. Então, gente, estou falando alguns exemplos particulares, vocês devem estar pensando aí em N outros exemplos que possa reforçar isso que eu estou falando. Pensem nisso, a carreira da gente tem que ser organizada e planejada e desenvolvida por nós mesmos. Então, essas pequenas ações do dia a dia, que, como eu disse, a maioria delas sem custos, talvez só esses cursos de capacitação técnica tenham algum custo, e é um investimento, não é custo, porque não adianta, se a empresa der eu faço, se ela não der eu não faço. Tá bom, a carreira é sua, não é da empresa. Então, se ela eventualmente não der, você vai ficar estagnado porque acha que é a obrigação dela. Mas o que tem custo, eventualmente, e nem sempre tem, é esses tipos de curso, porque a gente tem 1000 outras formas de aprender. Você pode aprender na internet, você pode pesquisar, comprar livro, desde que leve a sério aquilo, é uma metodologia de aprendizado. Se o diploma não for um certificado, não for exigido, não interessa como se aprendeu, o negócio é saber demonstrar que sabe e aplicar e ter resultado com aquilo. Isso é percebido pela empresa, isso é percebido pelos colegas, pelo seu chefe, isso é percebido pelo mercado. Isso tem um valor que é um valor gerado por você. Ok, pessoal? É isso por hoje. Muito obrigado. Desejo sucesso, alegria e felicidade a todos.